Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o meu canal Cultura e Teologia. Você já sabe, hoje nós temos aqui mais um comentário de lição bíblica da CPAD, lição de adultos. Estamos chegando agora à 11ª lição do trimestre, que tem por título O Reinado de Ezequias. Estamos estudando sobre os livros dos reis ali do Antigo Testamento. Já temos passado por várias lições, temos aprendido bastante neste trimestre e agora estamos chegando à lição de número 11. Nós já vamos trazer o comentário da lição de hoje. Mas eu deixo aqui o meu pedido, que é para que você faça a sua inscrição, inscreva-se aqui no nosso canal, faça parte dessa comunidade de estudantes, de amantes da Escola Bíblica Dominical, para que todas as vezes que eu postar um novo conteúdo, você possa aqui ser notificado pelo YouTube, ok? Então vamos lá, hoje nós então estamos estudando a lição de número 11, e o texto áureo de hoje diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis, capítulo 18, verso 5. A verdade prática da lição: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Portanto, a lição de hoje vai tratar da vida do rei Ezequias, um rei de Judá. A Bíblia vai apresentar Ezequias como sendo um rei íntegro, um rei temente a Deus e que vai ser responsável por uma grande reforma espiritual e também um grande avivamento ali no Reino do Sul. Então, nesta lição, vamos trazer vários ensinamentos, várias reflexões acerca desta temática que vamos tratar hoje a partir da vida do rei Ezequias. Então, a lição possui 3 tópicos. O primeiro fala sobre o justo reinado de Ezequias, o segundo fala sobre Senaqueribe invade Judá, e o terceiro tópico fala sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. Já entrando aqui no primeiro tópico, que tem por título o justo reinado de Ezequias. Primeiro, lembrar que Ezequias começou a reinar ainda muito novo, começou a reinar com apenas 11 anos de idade, realmente ainda era uma criança, no ano de 729 a.C. Mas nessa época, durante esse período, é claro, como era uma criança, ele precisava de alguém que o ajudasse, que o auxiliasse. Daí o seu pai, o rei Acaz, foi o corregente durante esse período, entre 11 e 24, quando aí sim, com 25 anos de idade, é o momento em que o rei Ezequias assume de maneira independentemente o reinado ali do Reino do Sul. E ele vai reinar ali na nação de Judá durante o período de 29 anos, então é um reinado relativamente longo. O que é interessante perceber logo nesse início acerca da vida do rei Ezequias é que, embora ele fosse filho de Acaz, e Acaz tenha sido um rei que tenha se apostatado da fé e tenha adorado, assim como os reis anteriores, a lei de Israel, tivesse adorado ídolos, nós vamos perceber que Ezequias não segue os passos do seu pai. Ou seja, embora Ezequias tivesse um pai que não fosse um grande exemplo de fidelidade, um homem que fosse temente a Deus, que servisse ao Deus da nação de Israel, aqui nós vamos perceber que Ezequias acaba trilhando um outro caminho. Ele é um homem íntegro, é um homem que adora ao verdadeiro Deus. E aqui nós temos um primeiro ensinamento aqui nesta lição. Isso mostra-nos de maneira muito clara que o ser humano não é condicionado, não está condicionado ao ambiente em que ele nasce, ao contexto em que ele vive. Existe hoje uma teoria psicológica que tenta defender que o ser humano é o resultado do ambiente em que ele está inserido. Obviamente, nós precisamos dizer que, de fato, o ambiente em que nós nascemos, o ambiente em que nós nos relacionamos, esse ambiente influencia, de fato, a nossa vida, mas não determina a vida de uma pessoa, Então, um ser humano pode nascer em um ambiente hostil, um ambiente de criminalidade, um ambiente de idolatria, um ambiente completamente depravado, mas é possível, a partir da graça de Deus, é possível que o homem trilhe um outro caminho, um caminho mais adequado.
E nesse caso nós vamos perceber isso aí. Mas há um componente também muito importante na vida do Ezequias, ainda quando novo, que certamente Ezequias não foi influenciado negativamente pelo seu pai, porque certamente ele foi influenciado positivamente ainda na sua infância pelo profeta Isaías. O profeta Isaías, nós conhecemos das Escrituras Sagradas, é um dos profetas maiores do Antigo Testamento, é o chamado profeta messiânico, isso porque ele foi responsável por proferir a maior parte das profecias acerca do nascimento, acerca da morte e da ressurreição de Jesus, ali no Antigo Testamento. Então, é certamente em virtude dessa presença de Isaías na corte ali do reino do sul, que vai ser responsável por moldar a personalidade positiva e temente a Deus por parte do rei Ezequias, porque quando ele cresce e assume o reinado aos 25 anos, inclusive nós vamos ver na lição de hoje que ele vai receber os conselhos por parte de Isaías. Olha que coisa interessante, né? Então, mais uma vez, nós retomamos esse ponto, já tivemos a oportunidade de estudar sobre isso em lições anteriores, quando percebemos que as falsas influências e os conselhos negativos podem conduzir um homem a um caminho, a um destino inadequado. Então, nesse caso aqui nós temos, então, o exemplo, mais um exemplo de influência positiva, de conselhos positivos, que são responsáveis, nesse caso, por Ezequias trilhar um bom caminho. Então, é a partir desse panorama que nós vamos entender acerca do rei Ezequias. Então, ele assume o reinado com 25 anos de idade. A Bíblia vai dizer que Ezequias era, de fato, um homem temente a Deus. A Bíblia diz ali em 2 Reis, capítulo 18, e o versículo 3, que ele era reto aos olhos do Senhor, ou seja, é um homem que tinha um coração voltado diretamente para Deus. Quando a Bíblia chama aqui este personagem de reto, assim como os demais, está falando de retidão de caráter e também de decisões espirituais de acordo com a vontade de Deus. E por ser um homem reto aos olhos do Senhor, a Bíblia vai destacar com grande ênfase que ele é responsável por uma reforma que acontece ali na nação de Judá. E essa é uma parte muito importante do reinado de Ezequias, preste atenção nisso. Ezequias é um rei temente a Deus, e por ser temente a Deus, por querer servir a Deus, ele sabia que o culto, que o sacrifício, que aquele cerimonial que existia no templo tinha um valor central para a nação de Israel. E como a nação de Israel havia se esquecido, aliás, o templo havia sido abandonado, existia uma grande sujeira, existiam ídolos que estavam alocados dentro do templo. Então, a partir desse momento, Ezequias começa um trabalho de reparação, primeiramente, no templo. E olha que coisa interessante. Uma reforma espiritual e também um reavivamento espiritual que vai acontecer ali na nação de Judá, começa primeiramente com a reparação, já que o templo havia sido abandonado pelos reis anteriores. Então a primeira coisa que ele faz é exatamente ali restaurar. A Bíblia diz que ele restaura as portas da casa do Senhor. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. A primeira coisa que ele faz é restaurar as portas da casa do Senhor. Isso daqui é um indicativo, portanto, que as portas, obviamente, são a forma de entrada ali dos fiéis, dos israelitas ao templo do Senhor. A primeira coisa que ele faz é reparar aquela grande porta que existia na casa do Senhor. A segunda coisa que Ezequias faz, ele convoca, olha que coisa interessante, ele convoca os levitas, ou seja, todos aqueles homens que eram responsáveis pelo cerimonial, pelo sacrifício e pelo serviço dentro do templo. Ele convoca esses levitas e também os sacerdotes para quê? Primeiro, para que eles pudessem voltar a cumprir a missão que havia sido dado a eles lá no Antigo Testamento através de Moisés e Arão. O que havia acontecido? Como os reis da nação de Israel haviam se esquecido da importância do templo, então esses levitas haviam se esquecido também, não estavam cumprindo a finalidade. E Ezequias sabia que era fundamental
para a restauração, para a renovação religiosa da nação de Israel, que esses levitas voltassem àquela atividade. O que fica aqui bem patente que Ezequias não queria fazer esta renovação, esta restauração do culto de forma independente, ou seja, sozinho. Ele sabia que ele não tinha condições para isso. Ele era um líder, e é exatamente isso que um líder faz. Ele resgata pessoas que estão desocupadas ou que estão desinteressadas, estão desmotivadas, para que elas cumpram o propósito que Deus tem na vida dela. É isso que um homem líder, uma mulher líder faz quando está na direção de Deus. É exatamente isso que Ezequias faz. Então ele convoca esses levitas para que eles voltassem a cumprir o propósito deles, fazendo o quê? Servindo ali o culto, oferecendo os sacrifícios, no caso ali os sacerdotes, e os levitas responsáveis por todo o trabalho cerimonial no ambiente do templo. Terceira coisa que Ezequias faz em relação ao templo, ele começa um processo de purificação, um processo de limpeza do templo. Então, o templo estava cheio ali de sujeiras, de tranqueiras, a Bíblia chama de imundícies. Certamente havia ali altares erguidos a outros ídolos, né? Ídolos obviamente criados pelo homem. Então, o que eles fazem? Né? Começa um processo de purificação, de limpeza. Ora, Ezequias sabia que o propósito primordial era adorar o verdadeiro Deus. Então, Ezequias queria retornar o povo à adoração ao verdadeiro Deus. O objetivo principal era o avivamento ou o reavivamento da nação de Israel. Mas observe isso, olha o cuidado aqui de Ezequias. Ele sabia que para que aquele reavivamento acontecesse, era preciso fazer um trabalho de purificação no templo. Óbvio. Por quê? Porque renovação espiritual não coexiste com impureza, com o pecado, com as imundícies que às vezes insistem em se manter no ambiente religioso. Então o que Ezequias faz? Ele começa um verdadeiro trabalho de purificação. Ele tira os ídolos, ele tira os altares, faz um trabalho realmente ali de limpeza. Primeiro, uma limpeza física, porque o templo precisava. Isso mostra também o cuidado que nós hoje devemos ter com o templo do Senhor. É claro, é um lugar que nós utilizamos para adorar a Deus, e cuidar do templo do ponto de vista físico, do ponto de vista material, é também uma responsabilidade, porque queremos estar num lugar limpo, um lugar que vamos adorar a Deus. Mas isso aponta também para a purificação espiritual, ou seja, remover aquelas impurezas, aquelas sujeiras que atrapalham o andamento da obra do Senhor. Ou seja, ações, situações ou práticas que porventura sejam adotadas no ambiente eclesiástico que impedem a ação de Deus. A quarta coisa, então, que Ezequias faz nesse processo de purificação ele pega essas impurezas que estavam ali, e a Bíblia diz que ele leva todas aquelas impurezas e joga onde? Num rio chamado Rio Cedron, que passava ali muito próximo ao templo. E ele prossegue, ele não para por aí não. Ezequias ainda faz o quê? Ele convoca os maiorais, a liderança ali do reino de Judá, da nação de Judá, para restabelecer o culto a Deus e também o holocausto no templo. Olha que coisa interessante. Então ele faz um processo de purificação, e para isso ele quer o quê? Resgatar o holocausto, como era comum, como encontra-se previsto no Antigo Testamento ali, conforme Deus deu a lei a Moisés. Eles haviam parado o trabalho, o holocausto, que apontava diretamente para o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Mas perceba, mais uma vez, Ezequias não faz isso sozinho. O que ele faz? Ele convoca a liderança da cidade. Ele não queria fazer algo sozinho, porque um líder, quando tem uma liderança vocacionada por Deus, ele não impõe, ele conquista as pessoas. E ele sabe que ele não pode realizar as coisas de maneira independentemente, somente ele, na força e na coragem. Então ele sabia que precisava influenciar pessoas, e nesse caso, a liderança ali da nação do Reino do Sul. É isso que é
liderança. Liderança é influenciar pessoas. E ele faz isso, ele influencia positivamente para que a nação volte a adorar o verdadeiro Deus. E mais ainda, ele prossegue. A sexta coisa que Ezequias faz, ele restabelece o holocausto, mas também a adoração a Deus. A Bíblia diz que quando eles retornam àquelas atividades, eles tocam e adoram a Deus. Olha que coisa interessante. Então, ali fazia parte não somente de uma liturgia, de um cerimonial. Eles percebem naquele momento, portanto, que aquilo estava passando de uma reforma física. Ou seja, as reformas físicas têm grande importância, já destaquei aqui, mas isso precisa conduzir a um avivamento verdadeiro. E o avivamento conduz, sobretudo, a uma adoração, um cântico mesmo, um louvor a Deus. E é isso que eles fazem, eles tocam e adoram a Deus. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz ali, segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 28. Olha o registro. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. Olha que momento lindo, né? Ali Judá havia passado um grande tempo de dificuldades, né? E também com reis ímpios que haviam se esquecido desse momento tão importante cerimonial de adoração a Deus, e agora, através de Ezequias, eles estão purificando o templo e voltando a adorar a Deus. Mais ainda, além de tudo isso, Ezequias também estabelece ou restabelece a celebração da Páscoa. Eles haviam já há algum tempo deixado de praticar a Páscoa, né, a celebração da Páscoa. E a Páscoa, nós sabemos, significava exatamente a libertação da nação israelita do jugo do Egito, de Faraó, quando eles saem dali e Deus os tira com mão forte. E naquele momento nós temos, portanto, a instauração desse culto, que é o culto da Páscoa, que aponta diretamente para aquela passagem do anjo do Senhor ali naquela ocasião em que os israelitas haveriam de passar sangue sobre os umbrais da porta para a proteção da sua família e sobretudo dos seus primogênitos, enquanto o anjo do Senhor haveria de tirar a vida dos primogênitos dos egípcios. E aqui o que acontece? Está se restabelecendo a celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa tinha um momento fundamental, era um símbolo muito importante para a nação de Israel, porque mostrava a libertação que Deus havia executado na nação de Israel, mas era também um momento de comunhão. Olha só, então, quando eles estão restabelecendo esta Páscoa, eles estão voltando ao trabalho de comunhão, à vida comunitária dentro da nação de Israel. É exatamente esse fator de comunhão que nós encontramos na Páscoa que vai encontrar também pertinência com a Santa Ceia do Senhor no Novo Testamento. Sabemos que são duas celebrações distintas. Nós temos a Páscoa no Antigo Testamento, celebração eminentemente israelita, e agora no Novo Testamento nós temos aquele episódio em que Jesus realiza a cerimônia num dia de Páscoa, mas institui a Santa Ceia. E nesse momento da Santa Ceia, ele utiliza esses dois símbolos, sendo um deles o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, e o pão, que simboliza o próprio corpo de Cristo. E neste cerimonial, nesse momento da Santa Ceia, nós temos também um momento de grande comunhão na comunidade dos crentes. É exatamente isso que nós fazemos de maneira reiterada quando celebramos a Santa Ceia do Senhor. Então hoje, quando nós olhamos para esta ação por parte do rei Ezequias, que ele voltou a celebrar a Páscoa, isso também fala da importância de mantermos essas atividades de comunhão dentro da comunidade cristã. E por fim, depois de tudo isso, depois de todas essas ações que foram empreendidas por parte de Ezequias, do rei Ezequias, não sozinho, muito pelo contrário, ele movimenta toda a congregação, ou seja, toda
todas as pessoas que estavam ali envolvidas, os levitas, os sacerdotes, as lideranças, e depois todo o povo que acontece ali, acontece e gera de fato um grande reavivamento, um avivamento ali dentro da nação de Israel. Porque isso é tão verdadeiro que esse avivamento espalha ali dentro da nação que as pessoas por si sós começaram a quebrar os altares e os ídolos das suas próprias casas. É exatamente isso que o avivamento genuíno, pela palavra, pela purificação, pela atuação do Espírito Santo faz, que é levar o homem a se afastar das impurezas e, sobretudo, das idolatrias. E é isso aqui que Ezequias vai fazer e a nação vai voltar os seus olhos para Deus. E assim nós chegamos no segundo tópico. É claro que, apesar de tudo isso que Ezequias fez, ele ainda tinha uma situação, todo um contexto ali para o Reino do Sul, que era um contexto ainda de perigo, já que nós vamos perceber agora aqui que a Síria tentava então invadir também o Reino do Sul. Sabemos que a Síria já havia invadido o Reino do Norte, estudamos isso na lição anterior, e agora o Império Assírio está querendo fazer o quê? O Império Assírio está querendo agora conquistar o Reino do Sul, Judá, sob o reinado de Ezequias. Portanto, diz-nos assim o comentarista, né? O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele estava invadindo várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, o rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse contexto em que Senaqueribe, o rei assírio, manda um exército contra Ezequias, exatamente para fazer um cerco, primeiramente, e depois para ocupar ali Jerusalém. Eles fazem esse cerco, mas, olha que coisa interessante, eles estão utilizando aqui o mesmo expediente que eles realizavam em relação aos outros reinos. Como nós tivemos a oportunidade de estudar na lição anterior, quando a Síria conquistou o Reino do Norte, eles fizeram um cerco durante 3 anos para minar as forças ali do Reino do Norte, até que conseguiram então invadir. Muito bem, mas só que nesse caso, no caso do Reino do Sul, sob o reinado de Ezequias, eles não conseguiram levar esse projeto adiante, porque Ezequias estava preparado, Ezequias havia se preparado para aquele momento. É claro, nós vamos perceber que o livramento ali para Judá é decorrência primeiramente da intervenção divina, mas também Ezequias havia se preparado para aquele momento. Perceba comigo, primeiro, Ezequias era um grande líder, como nós temos estudado aqui. Era um homem que tinha uma visão estratégica e sabia alguma coisa sobre guerras, sobre batalhas. Então, a primeira coisa, de maneira sábia e inteligente, que Ezequias fez foi o quê? Ele tapou as fontes de águas próximas a Jerusalém para evitar que os assírios tivessem recursos hídricos suficientes. Porque Ezequias sabia que quando os assírios ficassem ao redor ali de Jerusalém, eles precisariam de água. Sabendo disso, o que Ezequias fez? Antes da invasão, eles taparam aquelas fontes, aquelas minas que existiam ali. Quando os assírios chegaram, eles não tinham assim tanta água. É claro que tinham algum lugar um pouco de recurso hídrico, mas não tinha assim com tanta fartura. Isso fazia o quê? Isso minava as forças dos inimigos da nação de Israel. Segunda coisa que Ezequias fez foi
fortificar e edificar mais muros. Ele já sabia que seria atacado, então ele antecipadamente ele reconstruiu alguns lugares dos muros de Jerusalém e construiu naqueles que não existiam, ou seja, era uma forma de proteção. Isso daqui se aplica para a vida espiritual, se aplica também para a vida familiar. Ou seja, aqui reconstruir um muro é exatamente nos preparar para momentos de dificuldade, para ataques, para que o inimigo não encontre brecha e venha destruir a nossa vida. É exatamente isso daqui que Ezequias fez. Terceira coisa que ele fez armas e escudos em abundância. Isso está registrado sobretudo aí em Crônicas, né, que trata exatamente dessa passagem acerca desse momento em que Ezequias está se preparando. Olha que coisa interessante. Então ele prepara ali para os moradores do Reino do Sul armas e escudos em abundância, ou seja, muita arma e muito escudo, para que o povo estivesse preparado para se defender com os escudos, mas também para atacar com as espadas. Isso nos aponta para o quê? Nos aponta para aquilo que Pedro diz lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Você já está sempre preparado. E Ezequias, não somente ele estava preparado, mas todo o povo foi preparado. Isso daqui diz respeito também a nós, no sentido de preparar a igreja do Senhor contra os ataques. Preparar jovens, preparar adolescentes, preparar obreiros, preparar família contra esses ataques que porventura virão. E ao falarmos aqui de preparo, nós estamos falando de apologética. Apologética é exatamente isso. Apologética é estar preparado para esses ataques intelectuais e também para aquelas afirmações heréticas que tentam minar os fundamentos doutrinários da fé cristã. Então, aqui nós encontramos mais um grande ensinamento a partir da ação do rei Ezequias. Em quarto lugar, depois que ele prepara essas armas e também prepara esses escudos, ele preparou, preste atenção nisso daqui, essa lição é muito interessante para nós fazermos várias aplicações. Ezequias preparou oficiais de guerra e os instruiu. Mais do que isso, ele preparou oficiais, ele deu direcionamento, deu conselhos muito práticos sobre o que eles deveriam fazer, e mais do que isso, a Bíblia diz que eles são animados através das palavras do rei Ezequias, porque a Bíblia diz que Ezequias lhes falou ao coração. Isso daqui é mais uma prova de que Ezequias era um grande líder. Veja que a atuação de Ezequias é muito abrangente, começa lá na esfera espiritual. Para a guerra, ele está preparando o povo, ele está fornecendo material de batalha, mas não adianta só oferecer uma espada e também um escudo. As pessoas que vão lutar, principalmente os oficiais, os líderes abaixo ali do general, esses oficiais precisam saber o que vão fazer. Olha a importância do processo educativo, olha a importância do discipulado trazendo isso para o nível espiritual. Isso se aplica no nível espiritual, no nível da igreja, se aplica em todos os ambientes que nós estamos. Não adianta nós convocarmos as pessoas para fazerem algo se nós não instruirmos essas pessoas acerca do que elas devem fazer. E mais do que isso, animando, dando inspiração para essas pessoas. Você já percebeu que existem líderes que nunca dão uma boa palavra, um conselho de inspiração, de motivação, e motivação aqui não é de autoajuda não, é motivação bíblica, de exortação, porque veja a palavra aqui que Ezequias vai utilizar em relação a essas pessoas. A Bíblia diz assim, ele diz, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e nem vos espanteis com o rei da Síria, porque maior é o que está conosco. Palavras de Ezequias. As pessoas estavam com medo, O próprio Ezequias, nós vamos perceber logo na sequência, ele também estava com certo receio. Mas um grande líder não pode transparecer o seu receio naquele momento. Ele vai vai buscar, obviamente, resposta e fortaleza, segurança em Deus, mas quando ele conversa aqui com o seu exército, ele está
transparecendo segurança. Que coisa interessante. Então, nós devemos ser utilizados como um canal de bênção, de influência positiva, de motivação na vida das pessoas que estão ao nosso lado, dando palavras boas, agradáveis, de inspiração. Olha, se esforça, tenha bom ânimo, Deus está contigo. Deus é maior na tua vida. Dá um ensinamento acerca da importância da oração, da busca a Deus, da esperança da fé. Então são palavras que todo cristão precisa ter à sua disposição, fazer com que flua quando conversa com uma outra pessoa, e é aqui o que Ezequias faz. Em quinto lugar, olha só, o resultado da liderança de Ezequias. A Bíblia diz que o povo descansou e confiou em Ezequias. Lógico, quando eles olham para o seu líder, um líder que está trabalhando, que está nos motivando, à luz da palavra, não uma motivação de autoajuda, mas uma inspiração que apontava diretamente para a confiança em Deus. Então o povo aqui descansou, confiou. O povo estava preparado para aquele momento de batalha. Isso era muito importante, pois Ezequias sabia que a principal tática dos assírios era o quê? Era minar a confiança das pessoas, deixando-as com medo. Então, Ezequias sabia que precisava preparar as pessoas mentalmente, psicologicamente, contra o medo, porque ele sabia a tática dos assírios. Tanto que eles vão fazer isso lá na sequência. Qual que é a tática dos assírios? Era exatamente minar a confiança, começar a acusar, a atacar, falar: vocês não estão preparados, nós vamos invadir, nós vamos derrotar vocês. E então, nesse momento, a partir da liderança de Ezequias, o povo já estava preparado, estava confiando primeiramente em Deus e sabiam que tinham um líder ali à altura para aquele momento de batalha. Não é isso. Nós vivemos dias tão difíceis, um contexto cultural, social, político tão difícil, e nós precisamos então instruir, orientar, aconselhar, discipular, motivar biblicamente aqueles que estão ao nosso lado com palavras de conforto, palavras bíblicas, palavras de fé, palavras de esperança. O mundo já está aí para tirar a motivação dos nossos filhos, dos jovens, dos adolescentes. Enquanto isso, nós precisamos trazer palavras de vida, palavras que eles possam se valer para que possam enfrentar o mundo que aí está, como Ezequias fez ali em relação àquele reino. E sim, nós chegamos agora ao terceiro tópico, que daí nós vamos ver o momento do confronto, o momento da batalha. Nós vimos que Ezequias preparou o povo espiritualmente, preparou o povo para a batalha, e agora, o que nós vamos chegar à conclusão? Assim nós chegamos no terceiro tópico, que fala sobre a oração do rei e o livramento do Senhor. Bom, depois que Ezequias prepara o povo, aí nós vamos ver como se dá o cerco e a estratégia que é adotada pelos assírios. A Bíblia diz que Rabsaque começa, portanto, chega ali perto do muro de Jerusalém e começa a atemorizar Ezequias e todo o povo de Judá. Eles são tão audaciosos que eles, em vez de falarem na língua assíria, eles falam em hebraico. Para quê? Para amedrontar, para que eles pudessem amedrontar não somente a Ezequias, mas para que todo o povo ouvisse as palavras de insulto deles a Israel e também ao Deus Israel, para ficassem com medo, ficassem com temor e depois viessem a recuar. Mas, olha só, obviamente que isso inicialmente abala um pouco a Ezequias. Mas em vez de recuar e ficar com aquele temor extremo, porque que é importante dizer, existe uma diferença do medo, que é fundamental, que faz parte da nossa vida, que diante de uma ameaça nós nos sentimos assim constrangidos e sem forças às vezes, mas isso nos leva a uma reação inicial. O medo ali é fundamental, faz parte da vida, né? O problema é quando esse medo nos paralisa, que gera um temor, gera pânico, é o medo que gera um pânico na vida. E no caso aqui de Ezequias, ele teve medo, mas não teve pânico. Ele teve medo, mas foi em busca de uma resposta. Onde é que Ezequias vai buscar uma resposta? Ele vai buscar em Deus, através de quem? Ele vai se aconselhar
com um homem de Deus. No momento de crise, em vez de buscar resposta onde não há resposta, em pessoas que não têm nada a nos oferecer, busque resposta em pessoas que são tementes a Deus, no seu pastor, no seu pai, uma pessoa que tenha sabedoria para nos aconselhar. E Ezequias vai buscar conselho em quem? Em Isaías. E o que Isaías, da parte de Deus, vai dizer para ele? Isaías diz assim: não temas. Eles quem? Os assírios não vão entrar nessa cidade, pois Deus já disse que a amparou, ou seja, Deus estava protegendo ali Jerusalém. E como resultado, o que acontece? A Bíblia diz que naquela noite, o anjo do Senhor feriu 180.000 assírios e Senaqueribe, portanto, retornou. E ali nós vamos perceber que Ezequias e o reino do sul se mantêm ali livre, com a bênção e com a graça de Deus. Então, meus queridos, aqui são lições valiosíssimas que nós temos nessa lição a partir do rei Ezequias, um rei temente a Deus, um rei que confiou em Deus, um rei que desde cedo não se deixou influenciar negativamente pelo exemplo de seu pai, que era um homem ímpio, muito pelo contrário, ele se deixou influenciar por um servo, por um homem de Deus que foi Isaías. Que coisa linda! E depois isso vai reverter em bênção. Ele vai ser um homem temente, reto diante de Deus, como nunca houve, antes e nem depois dele, pensando, obviamente, ali no reino do sul, dividido já. Então ele foi um homem exemplar, ele deixou verdadeiramente um legado espiritual enquanto líder. Que isso sirva de lição para nós, que isso seja aplicado nas nossas vidas, né? E eu concluo essa lição dizendo exatamente isso, né? O comentarista diz assim: a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente a Deus e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Grande lição para nós, que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo encontro. Até lá.